Olá, nós estaremos nesse momento dando início a uma série de reflexões com o tema Crise de Fé, quando as certezas viram dúvidas. Nós vamos refletir com base no livro dos Salmos, de número 77, e o texto vai do versículo 1 ao verso 20, todo o Salmo. Nós hoje iremos, nessa introdução, ler dos versículos 1 ao de número 6, para darmos a introdução à nossa reflexão. O texto diz assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos. Durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago às lembranças os anos de passados tempos. E o verso 6 diz: De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito prescruta. Bom, o nosso tema que nós vamos refletir é sobre a crise de fé. Alguns tempos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que me faziam algumas perguntas. Certa feita, alguém me perguntou: Pastor, eu estava na igreja orando, buscando a Deus, e o meu carro foi roubado. Mas como que pode acontecer isso se está escrito que Deus promete na sua palavra que aos seus anjos daria ordem ao seu respeito para guardar, que setas não atingiriam aquele que crê? E pastor, além do mais, eu sou dizimista fiel. Como que pode acontecer que eu tive uma revés financeira e hoje estou desempregado? Como que pode, se o Salmo diz, se a Bíblia diz, se a palavra diz? E aí está alguns dos conflitos. Pessoas que chegam na gente, os pastores, e comigo algumas vezes, fazendo pergunta: como que pode? Eu sou fiel a Deus e eu estou com um problema de relacionamento na família. Como que pode? A Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e até a velhice ele não vai se apartar dele. Então, e são pessoas que fazem perguntas usando textos bíblicos. E a grande pergunta é: mas o que é que nós temos na Bíblia? O que é que a Bíblia mostra sobre isso? Então, a nossa reflexão é uma reflexão que vai mostrar que muitas vezes aquilo que aprendemos, aquilo que herdamos dentro da tradição religiosa, dentro da igreja, os conceitos sobre Deus são interpretações e não são totalmente fora de erro, de equívocos. São verdades, sim, é claro, que o cristão ele vai colocar a vida dele naquilo ali, naquela crença. Mas muitas vezes as crenças são confrontadas com as experiências, a realidade de vida. Então, o nosso tema, quando a crise de fé, quando as certezas viram dúvidas, não é as dúvidas de crer em Deus necessariamente, mas na teologia que herdamos, na confissão de fé que recebemos e que ao longo da história nós vamos tendo conflito. Então, o texto que nós escolhemos para ler é o Salmo 77. E nas Bíblias, normalmente tem no epígrafe. Epígrafe é esta parte de cima, que aqui na minha, que é a Almeida Revista é atualizada, diz: as grandes obras e a misericórdia de Deus. E aí está ao mestre de canto, Gedutum, Salmo de Asaf. Então, esse salmo aqui é atribuído a Asaf. Quem era Asaf? Eu estou aqui nesse momento com um dicionário, com uma enciclopédia de teologia e filosofia, que
Esse escritor aqui, ele faz um resumo de quem seria o Asaf. Bom, Asaf, ele é um levita, ele aparece no registro de 1 Crônicas 6:39 e 15:17. Tá? O Asaf, ele surge, por exemplo, aqui no primeiro livro de Crônicas 6:17, ele aparece no seguinte relato: são estes os nomes dos filhos de Gerson, e deixa eu ver aqui, 1 Crônicas, capítulo de número 6, verso 39 e 15:17. É 1 Crônicas, capítulo 15, verso de número 17, que diz assim, 15:17, que diz assim: designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Baraquias, e dos filhos de Merari, irmão deles, Etan, filho de Cusaías. Então, Asaf, ele era um levita, tá? Nomeado para ser o chefe do coral do templo. Ele era um músico, né? Daí que nós vemos hoje, em muitas igrejas, as pessoas elas usarem o título de que é levita, né? Uma atribuição a esse ofício que Asaf exercia. Então ele era um salmista. Então o que é o livro dos Salmos? O livro de Salmos é um livro poético, de poesia, que o cantor ele escrevia as músicas, só lembrando que as músicas, os hinos da cultura hebraica não tem o modelo de rima, né? Então não tem rima, você vai encontrar rima dentro do livro de Salmos. Então Asaf é um escritor, ele é um músico que fazia os hinos, e segundo alguns estudiosos, segundo alguns estudos bíblicos, mostra que Asaf tem diversos salmos que levam o seu nome. O escritor aqui, ele coloca o seguinte, que Asaf, ele tem os salmos de número 73 a 83 e o salmo de número 50. O salmo 73 a 83 é chamado de salmo do Cântico dos Degraus, que era os salmos que os judeus usavam na sua peregrinação a Jerusalém. Então, quem era o Asaf? Era uma pessoa que conhecia a história de Israel, era um cantor, um levita, que compunha, né, os hinos, e ele era o chefe, o maestro do coral dos levitas. Então ele não era uma pessoa leiga, era uma pessoa que tinha conhecimento, fazia os hinos, e normalmente esses hinos, eles tinham nele uma teologia implícita, ou seja, tinha uma reflexão sobre a história de Israel, sobre os feitos de Deus e sobre também as crises que os homens vivenciaram na história. Então, nessa primeira parte introdutória, o que nós vemos aqui é que o salmista Asaf, ele vai entrar numa profunda crise, onde ele faz todos os rituais de um culto, de uma campanha, tentando buscar de Deus uma resposta. E ele entra numa profunda crise. Ele começa a ter suas certezas abaladas e ele começa a colocar para fora toda a sua angústia, toda aquela crise que ele estava vivenciando. Então, nos versículos de número 1 ao verso de número 6, ele mostra gradativamente quais foram os passos que levaram ele a entrar numa profunda crise de fé. Quais são as lições que este salmo de Asaf tem para os nossos dias hoje? Será que nós podemos nos identificar? Será que dentro deste salmo nós podemos olhar para ele, fazer uma leitura e nos identificar como uma crise, como já vivenciamos, já passamos uma crise como Asaf? O que é que a reflexão de Asaf tem para nos ensinar hoje, para refletir hoje? Quais eram as crises que Asaf teve? Quais foram as questões teológicas que Asaf levantou acerca de Deus? E como foi que Asaf
saiu dessa crise? Esta é uma reflexão que nós estamos iniciando e nós estaremos dando continuidade na segunda parte da reflexão com o tema Crise de Fé, quando as certezas viram dúvidas.